Oi pessoal, tudo bem? Na nossa discussão de sexta-feira surgiu a dúvida sobre o trabalho da força elétrica, se ele era positivo ou negativo. E isso às vezes é algo um pouco confuso, tá certo? Mas ele deixa de ser confuso se a gente entender exatamente qual que é a definição de trabalho. Então, para nós sabermos se o trabalho é positivo ou negativo, eu preparei umas transparências para vocês para tentar elucidar um pouco essa ideia. Eu acredito que vocês entenderem isso, vocês nunca mais vão ter problema com o sinal do trabalho, de saber se o trabalho é positivo ou negativo. Então vamos olhar primeiro, tá certo? Qual que é a definição de trabalho. Deixa eu colocar aqui a próxima transparência. Isso. Quando a gente fala de trabalho, tá certo? A gente sempre fala do trabalho feito por uma força F. A gente tem que especificar de qual força você está falando. Então, o que é o trabalho? O trabalho, né, é o produto da força atuando sobre um corpo vezes o deslocamento que essa força causa nesse corpo, tá certo? Mas sempre que a gente fala de trabalho, a gente tem que especificar de onde a gente está indo, né? O ponto de origem até o ponto de chegada. No caso, eu estou chamando aqui de pontos A e o ponto B, tá certo? E essa expressão que diz, olha, se você quer saber o trabalho, você tem que pegar, olhando esse desenho, vocês vão entender melhor. Você tem que pegar, você tem no espaço, aqui uma posição no espaço, são dois locais diferentes. Você fala, olha, você quer pegar um corpo e levar daqui até lá, o que você tem que fazer é dividir esse caminho, né, em pedaços, pequenos comprimentos, deslocamentos ΔL, por isso que essas integrais aqui chamam-se integrais de caminho, ou integrais de linha também pode falar, mas é melhor falar integral de caminho. E você, pela definição, você tem que pegar a força e fazer a projeção da força na direção do deslocamento, que está representado aqui na forma desse produto escalar. Então, quando você faz o produto escalar de uma força por um vetor, né, você pega o módulo disso que é positivo, o módulo disso que é positivo também, né, e o cosseno do ângulo entre esses dois caras. Então, o que vai dizer basicamente para você se o trabalho é positivo ou negativo é o sinal do cosseno, porque quando você faz o produto escalar, o módulo do vetor, de qualquer vetor, é sempre positivo. Isso aqui, por definição, é o módulo desse e o cosseno do ângulo entre eles. Portanto, se o cosseno é positivo ou o cosseno for negativo, a força vai ser positiva, ou desculpa, o trabalho vai ser positivo ou vai ser negativo, tá? Como é que a gente faz esse tipo de integral? Na verdade, quando você faz esse tipo de integral, o que você faz para resolver a integral é você tem que pegar, para cada ponto, fazer um gráfico, basicamente, de quem é o produto da força pelo cosseno. Então, à medida que você vai andando, né, nesse caso aqui, você sempre tem um cosseno, né, de um ângulo agudo, ou seja, menor do que 90, então esse cosseno vai ser sempre positivo. Então, o produto do deslocamento ΔL, que é positivo, pelo tamanho do vetor, que é positivo, pelo cosseno do ângulo, que é positivo, te dá uma função que é positiva, certo? E como é que a gente faz uma integral? Basicamente, você multiplica o valor da função pelo comprimento, ou seja, você calcula a área desses pequenos retângulos aqui, e a gente sabe que no limite em que esses deslocamentos se tornam infinitesimais, a gente tem que o trabalho vai ser a área embaixo dessa curva, né? Se a gente tivesse um cosseno maior do que 90, ou seja, se esses ângulos aqui fossem ângulos obtusos, tá certo? Ou seja, você está indo para lá, mas a força está puxando para lá, tá certo? Daí essa curva aqui seria para o lado de baixo do eixo e você teria um trabalho negativo. Então, o que você tem que guardar é o seguinte: quando eu vou perguntar o trabalho, eu tenho que especificar qual que é a força que está fazendo esse trabalho, tá certo? Porque muitas vezes o que leva à confusão é justamente isso, né? A gente fala, olha, qual que é o trabalho que é feito sobre um corpo, né? Você tem que falar, mas qual força você está pensando que está atuando sobre esse corpo? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que é o seguinte, pra vocês verem qual que é a diferença e como isso pode ser um pouco confuso, porque faz com que a pessoa geralmente confunda um pouco essas duas coisas, tá? Vamos pensar que um mochileiro, né, um caminhante, ele quer subir com uma mochila de 15 kg, um morro, um aclive de 10 metros. Né? Agora, se a gente olhar para essa figura,
tá certo? Ele está subindo aqui. Existem duas forças que atuam sobre a mochila. Existe o peso da mochila, que é a força gravitacional, que é a força que a Terra faz sobre a mochila, que é uma força fundamental da física, e existe a força que ele faz para levar a mochila para cima. Então existem duas forças no problema, tá certo? A força que ele faz e a força que a Terra faz. Só que a força que ele faz, se nós fôssemos escrever ela, a gente fala, olha, a força que ele faz é a força que é o peso da mochila, tá certo? Então ela vai ser o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, que no caso aí nós temos é 15 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então essa mochila, né, ele vai ter que fazer uma força de 147 newtons para levá-la 10 metros acima, tá certo? Quando eu calculo a força que a gravidade faz, o peso é a mesma coisa. Tá? Mas vocês notem que, embora os valores numéricos, as intensidades das forças sejam iguais, são duas forças diferentes. Em que sentido? Elas apontam em direções diferentes. Não é a mesma força. Elas têm a mesma intensidade, o mesmo módulo, mas são duas forças diferentes. Então, quando eu vou calcular o trabalho que o mochileiro faz, tá? Eu tenho que pegar a força, projetar na direção do deslocamento, ou seja, pegar o cosseno desse ângulo θ, e multiplicar pela distância, tá certo? Que eu só escrevi aqui um pouco diferente, eu passei, né? Eu tirei o h para fora e joguei o d lá para dentro, fiquei com d cosseno θ, porque se você olhar nessa figura aqui, o d cosseno θ é igual à altura. Então isso aqui nada mais é do que altura, então o trabalho que ele faz vai ser essa força vezes 10 metros, que se nós colocarmos os valores ali, desculpa, vai dar 147 newton vezes 10, seja 1470 joules. Perdão, tá certo? Agora, a outra pergunta é qual é o trabalho que a força da gravidade faz, tá certo? A força da gravidade está apontando no sentido contrário à força que ele faz, mas embora ela tenha o mesmo valor numérico, tá certo? Mas esse ângulo aqui, entre a força e o deslocamento, é um ângulo obtuso, 180 graus menos θ. Portanto, se a gente na fórmula, tá certo, colocar agora a força da gravidade, que é 147 newtons, o cosseno de 180 menos θ é a distância, cosseno de 180 menos θ é menos cosseno de θ. Então, olha que interessante, o que vai mudar é que você vai ter a mesma coisa, o mesmo d que tem aqui, o mesmo cosseno θ que tem aqui, o FG e o FH são iguais, só que tem um sinal de menos aqui, certo? E, portanto, se você substituir, a única coisa que muda é o sinal do trabalho. E o trabalho que a gravidade faz é 1470 joules, ou seja, desculpa, menos 1470 joules, tá certo? Então, o que é importante vocês perceberem é que quando a gente está falando do trabalho, né, você fala, qual o trabalho que é feito sobre a mochila? Essa pergunta é muito vaga, né? Eu preciso especificar, não, tem duas forças atuando sobre a mochila. Qual força que você quer que eu calcule o trabalho? Porque o trabalho vai ser sempre positivo para aquela força que está na direção do deslocamento e sempre negativo para aquela força que está contrária, na direção contrária, desculpa, no sentido contrário ao deslocamento, tá certo? Então, se eu perguntar para vocês qual que é o trabalho feito sobre a mochila, eu posso dizer, o rapaz faz um trabalho, a gravidade faz outro. E ambas as respostas estão corretas. Porque a gente sempre tem que especificar qual a força. Tá? Agora, o que isso aí tem a ver com o sinal no nosso caso? Geralmente, quando a gente está trabalhando nos livros de física com gravidade e com eletricidade, a gente está preocupada não com você levando uma carga, buscando, carregando um peso. A gente está preocupado com cargas interagindo com cargas, ou seja, não existe um agente você, e massas interagindo com massas. Então a gente está preocupado com a Terra e o peso a força que ela faz sobre os corpos, que é o peso dos corpos, né? Ou a interação entre cargas. E aí existe um resultado bastante interessante, que é um resultado bastante geral também, que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte. Tem a ver com energia cinética, tá certo? Eu vou fazer uma dedução rápida, tá? Que é uma dedução de físico, né? Eu não vou ser muito rigoroso matematicamente, mas dá para fazer essa dedução de maneira bastante rigorosa, tá certo? É que levaria um certo tempo. E como eu queria fazer isso de uma maneira bastante rápida, para pelo menos explicar a ideia para vocês, eu fiz
uma dedução à la Silvio Damen, tá certo? Vou fazer o seguinte, olha, vamos escrever essa expressão e falar, bom, essa é a definição de trabalho. Dado uma força, eu calculo a projeção dela na direção do deslocamento e faço essa integral. Só que a gente sabe da lei de Newton que força é massa vezes aceleração, ou seja, a variação da velocidade no tempo. Eu vou passar esse dt dividindo para cá. De tal maneira que eu posso escrever essa expressão aí desse jeito aqui, tá certo? Eu tirei o m para fora, porque é uma massa constante, não estou preocupado com uma massa que varia no tempo, e fica aqui dv escalar dl e puxei esse dt para baixo do dl. Só que dl e dt nada mais é do que a velocidade. Então isso aqui é o produto escalar da velocidade pela variação da velocidade. Ou escrevendo isso de uma outra maneira, é igual a isso aqui. Mas isso aqui é exatamente uma integral do tipo integral de x dx, que a gente sabe que dá x2 sobre 2, certo? Então a integral de v dv dá v2 sobre 2, que multiplicado por m dá meio de mv2, tá certo? Entre os pontos A e B. Portanto, se eu fizer essa conta, eu vou ficar aqui. O trabalho realizado por uma força é igual à variação da energia cinética do corpo. Basicamente está dizendo o seguinte, se existe uma força e o corpo aumenta a velocidade, o trabalho é positivo. Se você tem uma força e a velocidade diminui, o trabalho é negativo. Tá certo? É basicamente isso. Olha para a situação, olha qual força está atuando e imagina se a velocidade está aumentando ou está diminuindo. Se ela está aumentando, a energia cinética está aumentando, você tem uma variação positiva da energia cinética, portanto o trabalho é positivo. Se a velocidade está diminuindo, a variação da energia cinética é negativa, portanto o trabalho é negativo. Isso é um resultado geral. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com gravidade, né? Isso tem a ver com força, qualquer força. Estou falando que esse resultado é bastante geral. O que diferencia um pouco, o que nos ajuda também no caso da gravidade e no caso da eletricidade, tá? É que naquele caso, ou nesses casos, né, existe uma conservação de energia que diz que nos sistemas conservativos, que são sistemas que o nome conservativo vem disso, são aquelas forças também chamadas forças conservativas, que são forças que dependem da distância entre os corpos, né? Chamamos de forças radiais. Nesses sistemas, né, o que você ganha de energia cinética é o que você perde de energia potencial. Então, a variação de energia cinética é sempre contrária à variação de energia potencial. Isso aqui quer dizer basicamente isso. Você ganha aqui é porque você perdeu aqui, tá certo? Então, isso que eu estou escrevendo agora, tá? Variação energética igual a menos a variação de energia potencial, ela se aplica a forças centrais, tá certo? Aquele resultado anterior geral, não tem nada a ver com força conservativa, tá certo? Simplesmente é uma relação entre trabalho e variação de energia cinética. No caso, você está falando com uma força que além de tudo é conservativa, daí a variação de energia cinética é contrária à variação de energia potencial. Isso também nos ajuda muitas vezes num problema a sacar se o trabalho foi positivo ou negativo, tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês muito simples que se aplica à eletricidade, mas eu fiz para o caso mais intuitivo, que é um corpo que cai. Ou um corpo que cai, ele tem uma massa aqui, ele tem uma força atuante sobre ele, que é a força gravitacional, o peso dele. Ou você solta e deixa ele cair, ou você joga ele para cima e deixa ele subir até ele parar. O que acontece nessas duas situações? Eu estou perguntando, qual que é o trabalho que o campo gravitacional, que é a força gravitacional que o peso faz? Se você soltar o corpo e deixar ele cair, é intuitivo que ele vai aumentar a velocidade, certo? Ou seja, a variação da energia cinética é positiva, ela tem uma velocidade final maior do que a velocidade inicial. Se você solta ele do repouso, ele vai, à medida que ele cai, ele aumenta a velocidade. Então a variação da energia cinética é positiva, portanto o trabalho que a força gravitacional faz é positivo. Como é que eu sei que é positivo? Olha, porque o F e o deslocamento estão na mesma direção, tá certo? E você vê que ele vai de uma região de potencial maior
por uma região de potencial menor. Ou seja, se a variação da energia cinética aumenta, a variação da energia potencial diminui, porque ele tem que ganhar energia cinética às custas de perder energia potencial. Então, esse é o resultado. Agora, imagina o contrário. Imagina que você joga ela para cima. Ela vai subir, vai parar. E vai começar a cair de novo. Mas fica pensando só no momento que ela está subindo. Quando você joga ela, você tem que dar uma velocidade inicial. E à medida que ela sobe, ela vai diminuindo até ficar numa velocidade igual a zero. Ou seja, a velocidade final é menor que a velocidade inicial. Portanto, a variação da energia cinética é negativa. E o trabalho é negativo. Mas por que o trabalho é negativo? Porque o deslocamento e F estão em sentidos contrários, tá certo? Ou seja, quando ela cai, a variação da energia cinética é positiva, portanto o trabalho é positivo. E nesse caso a gente sabe que a variação da energia potencial tem que ser negativa. No caso da ascensão, quando você joga ela para cima, né, a energia cinética diminui, portanto a variação da energia cinética é negativa, ela vai de um valor maior para um valor menor, então a energia final menos inicial dá um número menor do que zero. E, portanto, a variação da energia potencial é positiva, porque ela sai de uma região de menor potencial e vai para uma região de maior potencial. Então, quando eu fizer uma pergunta, qual que é o trabalho... Desculpa, posso pedir o valor numérico, mas se eu perguntar a vocês, o trabalho que a força gravitacional, a força elétrica faz, é positivo ou é negativo? Basta vocês verem se a energia cinética do teu objeto aumenta ou diminui, tá certo? Pensa no caso do dipolo. Você fala, mas o dipolo, quando eu tenho uma carga positiva em cima, uma carga negativa embaixo, tem um campo, pensando no caso mais simples, a força na carga de cima é para um lado e a força na carga de baixo é para o outro. Sim, as forças nas duas partes diferentes do dipolo têm sentidos contrários. Só que a carga positiva, ela tem, vamos supor, ela tem uma força que puxa ela para a direita na mesma direção que a força está puxando, tá deslocando, né? Se você tem uma força para a direita, a carga positiva para a direita. Na carga de baixo, na carga negativa, se vocês conseguirem imaginar, né? Deixa eu ver se eu acho aquela minha figura. São tantas as figuras que eu tenho aqui que talvez eu não consiga achá-la agora. Só um minutinho, que vocês estão vendo aqui em minha tela. Sim, eu vou encontrar essa figura entre todas essas figuras que eu tenho aqui. Aqui, ó, esse desenho aqui, ó. Tá, esse caso aqui, ó, vamos pensar nesse caso, tá certo? Você fala, essa força é para cá e essa força é para cá. Agora, o trabalho é positivo ou é negativo? São duas forças? Sim, são, mas essa força, essa partícula se desloca no sentido dessa força, portanto, o deslocamento no sentido da força é positivo, e essa se desloca no sentido da força, né? Que também é positivo, tá certo? Não importa se ele está no campo uniforme ou está num campo que não é uniforme. Tanto essa quanto essa vão se deslocar no sentido da força, tá certo? Então, não importa o lado que a força está. O que importa é se o lado para o qual a força atua e o deslocamento se dão no mesmo sentido. Que a gente tinha naquele caso, nesse caso aqui, é o contrário, ele está se deslocando para cima e a força é para baixo. E aqui ele está se deslocando para baixo, a força também é para baixo. Então, trabalho positivo, trabalho negativo. Tá certo? Aumentou a energia cinética, trabalho positivo. Diminuiu a energia cinética, trabalho negativo. E, claro, vale o contrário para a energia potencial. Diminuiu a energia potencial, trabalho positivo. Aumentou a energia potencial, trabalho negativo. Tá certo? Espero que com isso tenha ficado um pouco mais clara essa ideia, né, para vocês de quando o trabalho é positivo e quando o trabalho é negativo. É sempre legal lembrar da variação da energia cinética. Isso ajuda muito. Tá legal? Então, pessoal, um bom fim de semana. Espero que vocês tenham entendido essa minha explicação. Até mais.